O retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos marca um novo e eletrizante capítulo na história norte-americana. Como apenas o segundo presidente a conquistar um segundo mandato não consecutivo, um feito raro alcançado anteriormente apenas por Grover Cleveland no século XIX, Trump agora possui a chance de cimentar seu legado como uma das figuras mais polêmicas e influentes da política mundial. Trump, o empresário ousado que quebrou paradigmas ao conquistar a Casa Branca em 2016, retorna mais confiante e determinado do que nunca. O republicano que abalou as estruturas do Partido Republicano e desafiou o establishment político tradicional dos Estados Unidos agora promete um governo ainda mais audacioso e antissistema para cumprir o que chama de agenda patriota e continuar a tornando a América grande novamente. Desde sua primeira candidatura, poucos previram o impacto sísmico que sua presença teria na política americana. Sem uma plataforma política bem definida e com recursos financeiros limitados, o magnata lançou-se na arena política com um slogan poderoso, promessas incisivas e uma postura desafiadora, prometendo construir um muro na fronteira e drenar o pântano da corrupção em Washington. Agora, em seu retorno, Trump promete que a revolução aqui começou será levada a novos níveis. Mas o que realmente podemos esperar desse segundo e decisivo mandato? Aqui exploramos os pontos centrais e promessas mais polêmicas que devem dominar os próximos 4 anos e transformar profundamente os Estados Unidos. Trump reafirmou suas promessas sobre imigração, colocando o tema no centro de sua agenda. Em uma retórica inflamada e ainda mais contundente do que no passado, ele voltou a afirmar que os imigrantes ilegais representam um perigo à sociedade americana, afirmando que envenenam o sangue da nação. Trump promete realizar o que ele denomina como a maior deportação em massa da história americana, e assegura que milhões de imigrantes indocumentados serão removidos. Estimativas indicam que há cerca de 11 milhões de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos. No entanto, Trump acredita que o número é ainda maior e enfatiza que eles são responsáveis por aumentar o custo da habitação e a criminalidade, embora especialistas desmintam tais afirmações. O novo governo já começou a delinear os planos para uma fronteira fortemente militarizada, prometendo continuar a construção de um muro impenetrável e implementar a política de asilo que exige que os imigrantes permaneçam no México enquanto aguardam respostas aos seus pedidos. Apesar dos alertas de especialistas de que deportações em massa poderiam prejudicar áreas essenciais da economia americana, como o setor agrícola e da construção civil, onde os imigrantes são peças-chave, Trump está decidido a implementar suas políticas. Com este posicionamento implacável, o presidente defende que seu plano é a única forma de restaurar a ordem e proteger a economia. No cenário econômico, Trump quer dar continuidade a seus polêmicos cortes de impostos. Ele promete reduzir ainda mais o imposto sobre o lucro das empresas para 15% e eliminar impostos sobre gorjetas e rendimentos de aposentadoria. Em um segundo mandato, Trump também busca um movimento radical em direção à independência energética, revivendo a produção de combustíveis fósseis e explorando as reservas de petróleo dos Estados Unidos. Segundo ele, esses planos devem reduzir a inflação e conter os altos custos da habitação. Mas talvez o aspecto mais controverso seja a sua proposta de instaurar tarifas altíssimas sobre produtos estrangeiros, que poderiam chegar a até 60% para produtos chineses, numa escalada na guerra comercial que já havia iniciado em seu primeiro mandato. Para Trump, isso será crucial para proteger a economia americana, embora economistas alertem que o custo pode recair sobre o consumidor médio, aumentando os preços de produtos básicos. A decisão histórica do Supremo Tribunal, que reverteu o direito ao aborto durante o governo Trump, lançou os Estados Unidos em um intenso debate moral e político. Esse retorno à Casa Branca coloca Trump em um dilema, pois ele evitou se comprometer com uma proibição nacional e sugeriu que cada estado deve decidir por conta própria. Em estados conservadores, no entanto, a revogação de direitos tem gerado reações intensas, com várias eleições perdidas por republicanos. Trump criticou a legislação restritiva da Flórida, mas simultaneamente reforçou sua posição de orgulho pela nomeação de juízes conservadores que consolidaram o poder da ala direita no Supremo. Este tema explosivo continuará a ser um campo de disputa feroz, enquanto Trump caminha cuidadosamente na linha entre apoiar a base conservadora e tentar evitar uma reação negativa do eleitorado moderado. O lema América Primeiro voltou com força total, e Trump promete uma abordagem ainda mais isolacionista e protecionista para os Estados Unidos. Trump expressou desdém pela guerra na Ucrânia, criticando o apoio dado ao país e sugerindo que a guerra poderia ter sido evitada. Ele promete resolver o conflito em 24 horas, o que, segundo seus críticos, não passa de um acordo à Suávia que deixaria o presidente russo, Vladimir Putin, fortalecido. No Oriente Médio, Trump se apresenta como o guardião de Israel, embora tenha criticado a condução da guerra em Gaza e instado Israel a buscar uma rápida vitória. Trump também pretende expandir os acordos de Abraão, que ele considera um marco de sua política externa, mas que têm sido criticados por ignorar a questão palestina.
Trump acredita que até mesmo a Arábia Saudita entrará no pacto, apesar da monarquia ter se posicionado contra os acordos após a recente guerra em Gaza. Uma das promessas mais radicais e disruptivas de Trump é reestruturar o funcionalismo público americano. Trump afirma que seu erro no primeiro mandato foi confiar em pessoas desleais e, agora, promete resolver essa questão no primeiro dia de seu segundo mandato. Sua proposta é assinar uma ordem executiva que o capacite a nomear pessoas de confiança em cargos de liderança, permitindo a ele substituir milhares de funcionários públicos. Esse plano, que entusiasma a ala trumpista, é visto como uma maneira de garantir que suas políticas não sejam sabotadas por funcionários de carreira que se oponham a ele. Esta ordem, que chegou a ser assinada em 2020 mas não pôde ser implementada, tem o poder de mudar radicalmente a estrutura de governança americana e de eliminar resistências internas à sua agenda. Entre apoiadores e críticos, o futuro da democracia americana é uma questão central que está em jogo. Os republicanos alegam que Trump é um defensor incansável da Constituição e um restaurador dos ideais democráticos do país. Mas os democratas relembram a recusa de Trump em aceitar sua derrota em 2020 e o ataque ao Capitólio, um dos eventos mais sombrios da história recente americana. Agora, com uma equipe preparada e reestruturada, Trump promete consolidar seu poder, evitando as armadilhas a que ele acredita terem prejudicado seu primeiro mandato. Este segundo governo de Trump promete ser um período de mudanças drásticas e profundas, com um presidente determinado a solidificar seu legado como um dos líderes mais disruptivos e controversos da história americana. Apenas o tempo dirá se sua agenda irá moldar os Estados Unidos em uma nova era de prosperidade ou aprofundará ainda mais as divisões no coração da democracia americana.